você ainda não me conhece, sou o professor Caio, assessor pedagógico do Sistema Positivo de Ensino. E hoje estou aqui para juntos discutirmos os temas que estão presentes nas páginas 28 a 33 do nosso volume 6 de literatura. O nosso encontro de hoje está dividido em dois momentos. Na primeira parte, nós iremos explorar os aspectos gerais do romance indianista. Na segunda parte, nós iremos adentrar o universo literário de José de Alencar, enfatizando as suas obras indianistas. Vai lá, pega o seu material, eu espero você porque a nossa aula já vai começar. Antes de iniciarmos a nossa discussão propriamente dita, vale a pena retomarmos alguns pontos sobre os quais nós discutimos na aula anterior. Refiro-me ao fato de que, no período do romantismo, o folhetim se torna muito popular. E essa popularização dos folhetins vai acarretar num prestígio dos escritores. O prestígio dos escritores, por sua vez, vai alçar as obras literárias à qualidade de produto. E dentro dessa perspectiva, nós iremos ter aí um circuito literário que é consumido por essa burguesia romântica brasileira. Dentro dessa perspectiva e dentro do sistema literário brasileiro, nós vamos ver surgir três tipos de romances: o romance indianista, o romance urbano e o romance regionalista. No nosso encontro de hoje, nós iremos voltar nossa atenção para o romance indianista. Isso posto, o que nós iremos perceber? Vejam, o que nós reconhecemos nos romances indianistas não é lá muito diferente daquilo que nós havíamos conversado sobre a poesia indianista. Isso posto, é importante que a gente ressalte que o romance indianista é considerado ali uma das contribuições mais típicas do romantismo brasileiro. É importante nós termos em mente também que esse romance indianista ele tem um projeto literário bastante específico. Lembram-se daquela ideia da construção de uma identidade nacional? Muito bem. Dito isso, nós vamos perceber que o projeto literário do romance indianista é fornecer aos leitores uma reconstituição do nosso passado histórico. E aqui é muito interessante nós percebermos que essa reconstituição, quando possível, ela vai seguir os aspectos históricos, efetivamente, mas quando não for possível, esse passado será inventado, será reconstruído a partir da imaginação, com o firme propósito de traçar um passado, uma origem de nação brasileira, um passado e uma origem dos quais nós podemos nos orgulhar como nação brasileira. Isso posto, é importante também que a gente se recorde de que a tese do bom selvagem, apresentada e defendida por Rousseau, ela ajuda para o enaltecimento da figura do indígena como esse modelo humano perfeito para a representação daquela que é a essência da alma brasileira. Sendo assim, a figura do indígena será considerada o verdadeiro mito da origem do povo brasileiro. Além disso, pessoal, é importante que a gente pontue que a figura do indígena retratada nesses romances é uma figura bastante idealizada. Essa figura indígena, carrega virtudes que são parecidas com as virtudes apresentadas pelos cavaleiros medievais. E nos romances indianistas, esse indígena
comporta-se de acordo com os mais nobres princípios da sociedade burguesa. Ou seja, os autores representantes do romantismo indianista vão caracterizar esse indígena quase que como a figura dos cavaleiros medievais, esses grandes heróis que estiveram presentes nas novelas de cavalaria lá no período do trovadorismo. E as virtudes de lealdade, bravura, honra do cavaleiro medieval são incorporadas em território brasileiro à representação da figura do indígena. Chegamos aqui ao fim da nossa primeira parte. Espero você na segunda parte da aula. Até já! Não dá para falarmos de romance indianista sem mencionarmos a figura de José de Alencar, esse grande escritor da literatura romântica brasileira. José de Alencar, ele propõe na sua literatura indianista um panorama da história da cultura brasileira. E para construir esse panorama, o nosso autor vai dividir a nossa história em 3 fases, em 3 momentos. E para cada uma dessas fases, José de Alencar vai compor um romance. Portanto, veremos aqui uma trilogia. O primeiro romance indianista publicado por Alencar é o Guarani, em 1857. Em O Guarani, nós vamos ver um tempo histórico já depois da chegada dos portugueses, portanto, um período em que já aconteceu a colonização. Em Iracema, publicado em 1865, nós vamos perceber um ambiente em que está acontecendo a chegada dos portugueses ao território brasileiro. Já em Ubirajara, publicado em 1874, nós temos os antecedentes da chegada dos portugueses em território brasileiro. Então a trilogia, historicamente, ela vai sendo contada da colonização para a chegada e o antecedente, né? É uma ambientação em flashback. Aqui na nossa aula, eu vou apresentar a sinopse dos textos, dos livros, e eu vou fazer a apresentação vindo na ordem contrária, começando por Ubirajara, por Iracema e depois o Guarani, né? Estabelecendo aqui, portanto, uma ordem linear, uma ordem cronológica aqui desse nosso tempo, tá? Claro que a sinopse, ela vale para despertar a sua curiosidade para ir ao encontro dos textos. Todos eles já se encontram em domínio público e vale muito a pena a gente se aventurar na experiência da leitura destes textos. É claro que, para a realização dessa leitura, é importante que a gente saiba que iremos nos deparar com uma linguagem própria, uma linguagem específica ali, porque, afinal de contas, estamos aí distantes dessa produção quase 2 séculos, né? Vejam, 1857, estamos em 2020, então, claro, vai ter um distanciamento, mas passado o susto inicial, a gente consegue desenvolver muito bem a leitura dos textos, tá bom? Isso posto, Ubirajara, o que nós vamos encontrar ali? Como havia dito, o espaço, o ambiente ali da narrativa refere-se aos antecedentes da chegada dos portugueses ao Brasil. Nós vamos encontrar em Ubirajara o personagem Jaguari. E esse personagem, ele luta para ser reconhecido como um guerreiro. E para que ele consiga esse reconhecimento, ele vai precisar derrotar Jucã. Quando ele derrota Jucã,
ele passa a ser visto como herói e também passa a ser chamado de Ubirajara. Ubirajara encontra Araci e por ela se apaixona e quer desposá-la. Só que para desposar Araci, ele deve enfrentar outros pretendentes. Em linhas gerais, em Ubirajara, nós iremos perceber a luta contra os tapuias e a união dos povos Araguaia e Tocantins. Já em Iracema, nós iremos encontrar o quê? O ambiente, o espaço ali, o cenário em que acontece a narrativa, como havia dito, corresponde ao período inicial da ocupação das terras conquistadas, nossas terras brasileiras. E em linhas gerais, Iracema é conhecida como a Virgem dos Lábios de Mel, retrata o amor entre Iracema, a indígena, e Martim Soares Moreno, um português. Da união de Iracema com Martim Soares Moreno, vai nascer o Moacir, cujo significado do nome é filho da dor. E esse menino, essa criança, vai representar alegoricamente a nação brasileira, a origem da nação brasileira, nessa mistura entre o indígena com o português. Já em O Guarani, o ambiente, o cenário se dá já com o processo de colonização adiantado, e nós vamos encontrar nessa narrativa a figura central de Peri, um indígena que é apaixonado por Cecília, que é a filha de Dom Antônio, que não quer saber do Peri. A Cecília o vê como um amigo, mas a princípio não vê como um parceiro. E ao longo da narrativa nós vamos percebendo toda essa devoção de Peri em relação a essa garota que é a Cecília. No nosso encontro hoje, nós iremos acompanhar a leitura de um trechinho do livro O Guarani, chamado A Caçada, porque eu gostaria que nessa leitura você fosse percebendo e reconhecendo os elementos que nós destacamos no que diz respeito à literatura indianista, no que diz respeito à figura do indígena dentro do romance indianista. Para que você possa acompanhar a leitura, eu coloquei aqui o QR Code, que vai te remeter a uma página chamada Paddle, Romantismo Brasileiro, e nessa página você vai encontrar um arquivo em PDF. Quando você fizer a leitura do código QR e acessar a página, você poderá baixar o arquivo do texto esse que passarei a ler agora. Então eu espero você fazer a leitura do QR Code, baixar o texto aí em seu celular, para que a gente possa começar a nossa leitura. Até já! Agora que você já baixou o texto, vamos acompanhar este fragmento em que nós veremos apresentada a figura de Peri. A caçada. Em pé, no meio do espaço que formava a grande abóbada de árvores, encostado a um velho tronco decepado pelo raio, via-se um índio na flor da idade. Uma simples túnica de algodão, que os indígenas chamavam aimará, apertada à cintura por uma faixa de penas escarlates, caía-lhe dos ombros até ao meio da perna e desenhava o talhe delgado e esbelto como um junco selvagem. Nesse instante, erguia a cabeça e fitava os olhos numa sebe de folhas que se elevava a 20 passos de distância e se agitava imperceptivelmente. Ali, por entre a folhagem, distinguiam-se as ondulações felinas de um dorso negro brilhante, marchitado de pardo. Às vezes, viam-se brilhar na sombra dos raios vítreos e pálidos que semelhavam os reflexos de alguma cristalização de rocha ferida pela luz do sol. Era uma onça enorme,
de garras apoiadas sobre um grosso ramo de árvore e pés suspensos no galho superior. Encolhia o corpo, preparando o salto gigantesco. Ouviu-se um forte sibilo, que foi acompanhado por um bramido de fera. A pequena seta, despedida pelo índio, se cravara na orelha, e uma segunda, açoitando o ar, ia ferir-lhe a mandíbula inferior. O tigre tinha se voltado ameaçador e terrível, aguçando os dentes uns nos outros, rugindo de fúria e vingança. De 2 saltos, aproximou-se novamente. Era uma luta de morte que ia se travar. O índio o sabia e esperou tranquilamente, como da primeira vez. A inquietação que sentira, um momento de que a presa lhe escapasse, desaparecera. Estava satisfeito. Assim, estes 2 selvagens das matas do Brasil, cada um com suas armas, cada um com a consciência de sua força e de sua coragem, consideravam-se mutuamente como vítimas que iam ser imoladas. O tigre não se demorou. Apenas se achou a coisa de 15 passos do inimigo. Retraiu-se com uma força de elástico extraordinária e atirou-se como um estilhaço de rocha cortada pelo raio. Então, o selvagem distendeu-se com a flexibilidade da cascavel ao lançar o bote. Fincando os pés e as costas no tronco, arremessou-se e foi cair sobre o ventre da onça, que, subjugada, prostrada de costas, com a cabeça presa ao chão pelo gancho, debatia-se contra seu vencedor, procurando debalde alcançá-lo com as garras. Esta luta durou minutos. O índio, com os pés apoiados fortemente nas pernas da onça e o corpo inclinado sobre a forquilha, mantinha assim imóvel a fera, que a pouco corria à mata, não encontrando obstáculos à sua passagem. Chegamos aqui ao término da segunda parte da aula. Espero você para a síntese. Até já! Vimos no nosso encontro hoje os aspectos gerais do romance indianista e como nesse romance a figura do indígena é apresentada como o verdadeiro mito da origem brasileira. Na segunda parte, nós exploramos o universo literário de José de Alencar, grande representante do romance indianista. Para a nossa próxima aula, como tarefa para casa, pessoal, ficarão os exercícios 1 e 2, página 31 e 32, e os exercícios de 4 a 6, página 45. Eu desejo a você uma excelente semana, bons estudos e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau!